Você já se sentiu desanimado, sem esperança, como se Deus estivesse distante? Nessa homilia de hoje, no caminho de Emaús, quando o coração começa a arder. Nessa homilia do Evangelho de Lucas, vamos descobrir como Jesus caminha ao nosso lado, mesmo quando não o reconhecemos, e como o encontro com Ele pode transformar completamente a nossa vida. É uma mensagem de fé forte, sobre fé, esperança e recomeço. Vamos, proclamar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ide conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe diz: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho de Lucas, esses 2 discípulos, um chamado Cleofas, neste Evangelho de Lucas, esses 2 discípulos de Emaús estavam caminhando e Jesus o encontrou, e Jesus os encontrou. E eles estavam desanimados, tristes, confusos,
E eles não reconheceram Jesus porque a dor deles era maior. E aí eles contavam, né, a sua tristeza, a sua angústia, falando, né, que Jesus tinha sido morto, e algumas mulheres deram um susto, mas eles não acreditaram nas palavras daquela mulher, falando que tinha visto Jesus. Mas aí Jesus ainda caminha com eles. Jesus os escuta primeiro, na sua dor, na sua angústia, e depois Jesus começa a falar das Escrituras, tudo o que ia acontecer a seu respeito, sua morte, sua crucificação e sua ressurreição. Mas eles ainda não reconheceram Jesus. Eles estavam ouvindo o que Jesus falava, estava ardendo o coração deles, mas ainda por algum motivo eles não reconheciam Jesus. E quando eles pararam neste lugar, que Jesus fingiu que ia mais à frente e eles o chamaram para comer com eles, e Jesus partiu o pão. E ali no partir do pão os olhos se abriram, né? Eles viram Jesus, o ressuscitado. A gente não entende como é esse corpo glorioso, como Jesus apareceu a eles, e às vezes a gente fala como eles não o reconheceram. Mas isso, a gente só vai saber desse corpo glorioso de Jesus só quando fazermos a nossa passagem, né? Às vezes a gente critica esses discípulos de Emaús, mas a gente não sabe como Jesus se manifestou a eles. Mas depois que Jesus partiu o pão, a fé deles voltaram, né? E eles acreditaram em Jesus, no ressuscitado. Então, aquele caminho que era um caminho de dor, de angústia, de frustração, de muita tristeza, eles estavam indo embora achando que a cruz tinha sido o fim, que tudo tinha acabado, que não tinha mais jeito, não tinha mais como. E na hora que eles viram Jesus ressuscitado, tudo na vida deles mudou. Eles voltaram correndo para Jerusalém para anunciar o ressuscitado. Então, na nossa vida, às vezes nós estamos tristes, desanimados, angustiados, com medo, e isso nos impede de ver que Jesus caminha conosco, que Jesus está ao nosso lado. Mas a gente só vê isso quando a gente escuta as Escrituras, deixa Jesus caminhar conosco, e quando a gente olha o partir do pão na Santa Missa. Aí a gente reconhece o nosso Senhor e Salvador ressuscitado, porque ali é a maior prova. Na comunhão, na Eucaristia, é aquele que deu seu corpo e sangue para nos salvar. A salvação para nós não é uma conquista, ela é um presente de Deus, porque Jesus morreu por nós, por nossos pecados, e assim fomos resgatados e salvos. Então, neste caminho, nós temos que ouvir as Escrituras, estar atento à palavra de Deus, deixar Jesus caminhar conosco e ir à Santa Missa para reconhecer o nosso Senhor e Salvador ressuscitado. E aquilo que às vezes a gente acha que não tem mais jeito, não tem mais como, a gente olha para Jesus. O mesmo Deus ressuscitado é o Deus que caminha comigo, é o Deus que caminha com você. É este mesmo Senhor. É Ele que caminha, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos consola. E quando nós tomamos posse dessa palavra, o vemos, o reconhecemos, aí começa a nossa missão. Nós queremos anunciá-lo, anunciar Ele a todos que precisam de ouvir a Jesus. E essa é a nossa maior missão. Aí às vezes você fala, mas eu não tenho dom de ser ministro da palavra, nem pregador. Anuncia aos seus, anuncia na sua família, anuncia no seu lugar de trabalho, anuncia com seus amigos, anunciam para aqueles que você convive. Anunciar a Jesus, anunciar o ressuscitado, anunciar aquele que venceu a morte, aquele que é um Deus vivo na nossa vida,
aquele que caminha, que nos sustenta, e quando a fé, a sua palavra age no nosso coração, tudo muda. Porque muitas vezes não percebemos Deus. A palavra, ela aquece o nosso coração. Ela nos faz ouvir a Jesus, né? Isso significa reconhecer Jesus na nossa vida. É como, né, sair do desânimo e viver a fé. Nós não podemos parar no desânimo. Nós temos que viver a nossa fé. E quem encontra o ressuscitado não permanece o mesmo. Quem encontra o ressuscitado começa a missão. Hoje o convite de Jesus é começar a missão. Levá-lo como aquele que ressuscitou, venceu a morte, nos dá um novo motivo para falar, para anunciar. Comente aqui se você já sentiu seu coração arder com Deus, com a palavra de Deus. Curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal para mais homilias e reflexões diárias da palavra de Deus. 1 minuto com Deus, uma palavra de sabedoria, homilia, tudo para nos enriquecer e falar de Deus e arder o nosso coração. Quem encontra o ressuscitado não permanece o mesmo. Recomece.